Muito bem, queridos, hoje eu quero deixar uma palavra rema para você, uma palavra poderosa. Eu quero desafiar você a estar muito atento. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos inspira pela sua palavra, Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos orienta, e é uma salada de tudo isso que eu quero trazer para você hoje. Eu não sei se para você vai ser uma exortação, uma correção, se vai ser para você uma inspiração. Uma coisa eu sei, a palavra é do Eterno, amém? Portanto, o tema que eu quero deixar para vocês hoje é muito forte, falou muito comigo, eu espero que fale com vocês também. Eu vejo o quanto a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, e eu quero exatamente tratar com você hoje sobre, o tema é Eu Me Arrependo. Você que gosta de anotar, parabéns, né? O tema Eu Me Arrependo. Aí você pode dizer, não, mas eu não tenho nada, né, por me arrepender, né? Não, comigo está tudo bem, eu não tenho nada que faça com que eu tenha que entender a necessidade de me arrepender. Talvez até o final você mude de ideia, né? Mas uma coisa é certa, né? Há uma expressão que, para nós no arrependimento, que precisa haver entendimento sobre ele, né? Porque há uma diferença entre arrependimento e remorso. Eu falo alguma coisa para alguém, eu faço alguma coisa, eu transgrido alguma coisa, aquilo parece, puxa, não foi legal, puxa, não devia ter feito, puxa, não devia ter falado, nossa, não foi bom, mas se eu volto a fazer da mesma maneira, não me arrependi, eu tive um remorso, eu tive assim, um momento de introspecção, mas isso não gerou nada em mim, isso é perigoso, muito perigoso. Então, se você procurar no grego arrependimento, ele vai falar que é metanoia, ou seja, mudança de mente. Então, arrependimento no grego é mudança de mente, ou seja, eu mudo a direção daquilo no qual eu fazia, não faço mais. Então, a necessidade constante no meu olhar de arrependermos constantemente, porque muitas vezes estamos fora da direção, estamos fora do estado original no qual nós temos em Deus. Eu vejo claramente que quando Deus fala com Adão e Eva, onde estás, Ele está dizendo, olha, vocês saíram da posição original, vocês transgrediram uma direção, vocês rebelaram contra Deus, e vocês estão no lugar errado, saíram da posição, ou seja, o pecado, a transgressão, ela nos tira da posição real que Deus tem para nós. Alguém pode dizer amém? Então, querido, arrependimento é um sinal de liberdade plena. Eu sou livre de tudo aquilo que pode me condenar. O arrependimento, ele me dá liberdade. Quando eu não me arrependo, quando eu estou vivendo alguma coisa oculta, pode ser diante das pessoas, mas nunca diante de Deus. E isso então vai nos deixando cada vez mais, nos enterrando, nos colocando numa sepultura. O arrependimento é algo genuíno, é algo que precisa fazer parte de nós. E é interessante que, logo nos três primeiros evangelhos, aí, Mateus, Marcos e Lucas, nós observamos que os três fazem uma menção de uma passagem onde Jesus, ele vai ao deserto depois de ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista, e vai para o deserto, e ali ele é aprovado, testado, para iniciar então o seu chamado, o seu propósito, e ele tem uma experiência ali no deserto, e só para nós ilustrarmos essa experiência, não é exatamente o que eu vou falar, mas você consegue entender que naquele momento, capítulo 4 de Mateus, a tentação ali que Jesus sofreu, primeiro levou ele a ser autossuficiente. Quando o diabo fala para ele, se você não é o cara, transforma pão em pedra em pão, Havia uma necessidade muito grande em Jesus, de se alimentar, uma fome insuportável.
Então o diabo foi exatamente na necessidade, mas Jesus não trocou a necessidade, né, pela palavra, absolutamente. Ele não trocou uma necessidade momentânea pela palavra de Deus, tanto que ele disse, não só de pão, não é isso? Vive o homem, mas de toda a palavra, né? Ou seja, ele não deixou-se vencer pela tentação da autossuficiência, porque talvez ele não fosse possível ele controlar aquela situação. A necessidade era maior muitas vezes do que a sua própria vontade. Por isso que Jesus sempre dizia, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Amém, gente? A tentação, até quando o diabo começa a querer colocar ele no pedestal, ele fala, pera lá, não, essa tentação vai me tornar uma estrela. Eu não vim homem como estrela, eu vim aqui para mudar o mundo, eu vim implantar o reino, vim salvar a humanidade, eu não sou estrela. E aí o diabo quis usar isso, porque ele é todo poderoso, queria usar isso no Jesus homem. E a última, a terceira tentação é tornar-se então o mais poderoso. Não, ele não queria mostrar o seu poder, ele é o poder. Então ele venceu o diabo na palavra. E é interessante, o que nos intriga é que logo depois entra o que eu quero falar. Logo depois que ele sai do deserto e vai para Cafarnaum, a primeira ministração de Jesus, a primeira palavra ministrada a um povo, ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Uau! Tremendo isso, gente. Primeira palavra de Jesus. Aí você vai lá em Marcos, no capítulo 1, que também destaca essa passagem, e ele diz no versículo 14, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uau! Arrependimento, e que nós possamos acreditar, viver o Evangelho do reino. Queridos, isso é uma revelação poderosa. Então, mas por que a primeira pregação Jesus fala de arrependimento? Eu estava estudando e orando e pensando, olha, o que fica claro aqui, a Bíblia não diz, mas o que fica claro para mim, é que Jesus estava ensinando a cada um de nós, que nós estaríamos, ou estamos, ou estaremos, no momento passando um deserto, e no deserto, nós vamos ter necessidades, física, emocional, espiritual, e várias outras necessidades, e nesta hora no deserto, nós vamos ser confrontados, e vai ser necessário você estar arrependido dos seus pecados, vivendo a vontade de Deus, porque se não estiver na presença de Deus, vai cair. Jesus, homem, estava dizendo, olha, eu passei por um fio, eu fui testado no mais penoso do que eu estava vivendo naquele momento, eu estava debilitado, eu estava com muita fome, mas a necessidade não foi maior do que a promessa de Deus na minha vida, do que a palavra de Deus na minha vida. Então, que vocês vivam uma vida de arrependimento, porque no deserto você vai ser tentado, e você vai ter que ter muito cuidado, precisa gerar constantemente o arrependimento dentro de nós, o que fica claro para mim nessa palavra, querido, e é importante nós trazermos para nosso contexto, para a nossa vida, qual o entendimento que você tem, o que fizemos e nós falamos, que no passar do tempo é necessário nós estarmos nos arrependendo daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. É importante trazer isso para cada um de nós. Qual o nosso entendimento quanto ao arrependimento dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos erros? Qual o entendimento que nós temos acerca de tudo isso? Qual é a necessidade, do arrependimento? Se nós abrimos em Tiago capítulo 4, versículo 17, olha que tremendo que é isso. Nós olhamos para esse texto e vemos, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Eu não sei, colocaram aqui, olha aí,
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. É forte, não é? Uau! Ou seja, nós sabemos o que tem que ser feito, mas não fazemos. Você pode pôr de novo aqui, filho, por favor? Olha aqui, vamos ler juntos, eu queria que você lesse junto. A primeira boca, o primeiro ouvido nosso está mais perto da nossa boca, do nosso ouvido, né? Então vamos lá, diga: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. É muito forte isso, e nós olhamos tanto para Tiago como para João. Ele descreve no capítulo 5, 17, dizendo também: transgredir a lei é pecado. Ou seja, pecado, querido, é tudo aquilo que erra o alvo, que está fora do propósito de Deus, o Criador, para as nossas vidas. Então, é muito forte nós olharmos para a nossa vida e entendermos o quanto nós realmente nos arrependemos daquilo que nós fazemos e que sabemos que não deveríamos, mas mesmo assim nós fazemos. Aqui também em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, eu separei alguns textos, né? Mas diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os meninos estão rápidos, hein? Uau, os meninos estão rápidos demais. Está vendo? Tem que ter cuidado com o que você fala aqui, que eles estão lá. Muito bom. Então, gente, nós temos uma série de textos que eu tenho aqui. Vou, claro, falar alguns para ilustrar, mas Lucas 15, 7, bota aí então, meu filho, 15, 7, esse eu não anotei. Lucas 15, 7, está aí? Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. É aquela canção, né? Como é que é mesmo? Os 99, deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida, né? Parábola de Jesus no capítulo 15, muito bom. Então, haverá maior alegria nos céus do que alguém que se arrepende, né? E ele diz também, não levando em conta o tempo da ignorância, arrependimento do filho pródigo, naquela passagem, Lucas capítulo 15, uma passagem também tremenda. Jesus traz 3 parábolas e as dracmas perdidas, né? E quando ele fala do filho pródigo, ele coloca uma experiência muito forte. Alguém que decide deixar, né, de forma prematura, deixar os pais e vai e gasta tudo que tem de forma irresponsável, ao ponto de estar desejando comer comida de porcos. E o que me chama a atenção é que ele cai em si. A Bíblia diz: caindo em si, ele se levanta e ele se arrepende, diz: eu preciso voltar lá e pedir perdão para o meu pai, se ele me receber pelo menos como um dos seus trabalhadores, já é suficiente. Ou seja, arrependimento gerou humildade dentro dele e uma decisão de voltar e fazer o que tinha que ser feito, liberar e pedir perdão. Isso é maravilhoso, querido, e simboliza aquele jovem chegando em casa todo sujo, cheirando porcos, e o pai diz: olha, dá vestes novas, dá sandálias novas e um anel novo nele de novo. O filho que estava morto ressurgiu. Ou seja, o pecado estava estampado nele, e Deus e o pai, representando Deus ali, lhe deu novamente honra. Sabe por quê? Porque houve arrependimento, mudou a maneira de pensar, não olhou mais para trás. Eu preciso olhar o que está diante de mim. Amém, gente? Maravilhoso isso. Precisamos gerar dentro de nós uma necessidade de arrependimento, pela necessidade de deixar para trás o pecado, as distrações, as necessidades que nós vivemos e recomeçar, né? É interessante que muitas vezes
nós esquecemos a importância de confessar o nosso pecado. Você pede perdão a Deus pelo seu pecado e confessa aos homens. Abre o seu coração para o seu discipulador, para o seu líder, para alguém, né, que tenha uma vida com Deus mais do que você, ou pelo menos igual à sua vida com Deus, de intimidade, de reverência, de temor, de busca. É preciso, querido, você pede perdão a Deus e confessa aos homens, e não faz mais. É isso que nós devemos fazer. Quando nós olhamos para aquela mulher adúltera, tão conhecido o texto, aquela mulher foi exposto o pecado dela. Aquilo foi escancarado o pecado daquela mulher. Aquela mulher foi levada diante de Jesus, levando a Jesus, expondo uma pessoa. E Jesus olha aquela situação, eles queriam que a lei se cumprisse. Jesus então olha para aquilo e ele se ajoelha. Jesus tem uma postura que chama a atenção, onde todo mundo está disposto a apedrejar, todo mundo se impondo, de pé e empurrando e tudo mais, e ele se agacha, uma atitude humilde, e ele tira a atenção, o foco da mulher, traz para ele traz uma reflexão ali e tal. Não sabemos o tempo que ele passou, mas foi o tempo suficiente para ele ficar de pé e dizer àquelas pessoas: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todos deixaram. A Bíblia diz que Jesus pergunta: mas aonde estão todos? Só você? E ficou? O que eu aprendo com isso, querido? Aqueles que acusavam a mulher de pecado também tinham pecado. Aquela mulher tinha um pecado exposto e eles tinham um pecado oculto. Qual a diferença? A diferença é que aquela mulher se arrependeu, e aqueles outros, mesmo sabendo que tinham pecado, foram embora e não se arrependeram. Há uma diferença muito grande nesse comportamento. Eu saber que estou transgredindo, que estou pecando, estou fora do propósito, fora da vontade de Deus, e há aquele que está fora e se arrepende e se volta para Deus. Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, não estou aqui para te condenar, vá e não peques mais. Ou seja, eu não concordo com o seu pecado, mas você hoje se arrependeu, então vá e não peques mais. Esta foi exatamente a atitude de Jesus. E a atitude daquela mulher foi exatamente de ficar ali e receber o perdão de Jesus, porque havia arrependimento. Vocês estão entendendo, gente? Agora, eu preciso dizer para o mundo espiritual a cada dia: eu me arrependo, Senhor, porque todos os dias nós vamos ser confrontados com situações, com dificuldades, com adversidades, com necessidades, e o pecado está à nossa porta. Não é por acaso que Jesus diz que nós precisamos vencer, e que a cada dia nós temos uma batalha nova contra o pecado. A cada dia, querido. E é interessante que aqui mesmo em Lucas nos revela que a alegria que há nos céus quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente. O céu se alegra, porque arrependimento é o princípio do reino de Deus. O arrependimento te coloca na posição certa, e a posição certa te faz filho de Deus, e o filho de Deus direito a promessas. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, e o Senhor é aquele que perdoa, o Espírito Santo é aquele que convence. O Senhor perdoa, o Espírito Santo convence do pecado. Jesus, Ele nos amou porque Ele venceu a cruz, pensando em cada um de nós. E portanto, se você é filho, verdadeiramente sereis livres de todo mal, de todo jugo, de todo peso. Em nome de Jesus. Querido, a necessidade que nós temos de nos revelar ao Espírito Santo, a colocar diante de Deus
a nossa fragilidade, o nosso pecado, o nosso erro é muito grande. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, nós decidimos. Deus deu ao homem, ao ser humano, o poder de decisão. Nós escolhemos, nós decidimos. Isso traz grandes implicações, porque nós vamos responder por tudo aquilo que nós fazemos. E o pecado gera morte, e nós sabemos disso. E se leva à morte, nos impede de desfrutar do reino de Deus. E muito mais do que nós estamos vivendo na terra, nós precisamos viver na eternidade. E a eternidade na presença de Deus. Isso parece estar muito distante para nós, mas está mais perto do que você imagina. A eternidade parece uma coisa muito longe de nós, mas está mais perto do que nós imaginamos, porque Jesus está voltando. Ei, você aí, Jesus está voltando. Você está preparado? Queridos, nós olhamos um outro personagem. É interessante que Jesus, a Bíblia, nos revela vários personagens, e que cada um com os seus limites, os seus desafios, e sempre nos ensina alguma coisa. É tão bom aprender com o erro dos outros, não errar. E a Bíblia nos traz várias experiências de acertos e erros. Mas como cada um reagiu diante de tudo isso? Me lembro de Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus, queridos. Esse homem andou com Jesus, esse homem viu sinais e maravilhas, esse homem viu quem realmente ele era, o Filho de Deus. Esse homem teve a oportunidade de ser o tesoureiro de Jesus. Você imagina o grau de relacionamento que esse homem teve com Jesus, mas ele chegou ao ponto de trocar, de deixar a presença de Deus por poucas moedas. Ele deixou a presença de Deus, ele deixou o reino de Deus por um interesse financeiro. Mas aquilo gerou dentro dele, depois do feito, houve dentro dele, me parecia um arrependimento, porque a Bíblia diz que ele foi devolver o dinheiro, as moedas, para os sacerdotes. Eles inclusive nem deram muita bola, ele inclusive desprezou ele. Ou seja, aquilo ele o que eu fiz? O que eu estou fazendo? E gerou um remorso muito grande nele. Sabe por quê? Porque o remorso leva à morte, o arrependimento leva à vida. Ele se matou, tirou a própria vida, de cabeça para o inferno. Sabe por quê? Porque ele só sentiu remorso. Ele identificou o que ele havia feito, ele tinha clareza do que fez, mas não se arrependeu. O remorso levou ele à morte, e o arrependimento te leva à vida, a vida abundante que Jesus deixa claro para nós. Querido, se você olhar em Apocalipse, ele mostra o Senhor dizendo no versículo 19 do capítulo 3, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. E depois seguinte ele fala, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Há uma sinergia entre o arrependimento e a presença de Deus em nossas vidas. O arrependimento é o que nos aproxima de Deus. Reconhecemos nosso erro, reconhecemos a nossa falha e nos arrependemos verdadeiramente. É isso que pode fazer uma diferença muito grande em nossas vidas. Uma pessoa nunca se limpará de verdade enquanto não deixar de fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Uma pessoa nunca se limpará de verdade se não deixar de fazer aquilo que é errado diante dos olhos de Deus. O verdadeiro arrependimento é abandonar o pecado e não olhar para trás. Amém, gente? Diante de tudo isso, nós olhamos para a Bíblia e olhamos para nós mesmos. Até que ponto, verdadeiramente, nós temos vivido o genuíno arrependimento?
o quanto nós olhamos para uma palavra que Jesus inicia o seu ministério verdadeiramente, como pregador, anunciando e implantando o reino de Deus, traz como primícia: arrependei-vos. Arrependimento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Essa é uma necessidade constante que nós devemos ter. Vai ter que gerar isso constantemente em nós, porque senão nós vamos ficando religiosos, nós vamos deixando com que as circunstâncias, situações nos dominem, tomem a nossa mente, o nosso coração. Nós vamos ficando insensíveis à palavra de Deus, críticos à palavra de Deus, críticos às pessoas, crítico a um contexto espiritual, porque não há arrependimento dentro de nós. Pense nisso, querido. Eu não estou aqui para acusá-lo, talvez confrontá-lo, porque o Espírito Santo já me confrontou hoje com essa palavra. Agora, verdadeiramente, nós precisamos entender. E Atos, no capítulo 17, fala sobre Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30, vamos colocar aqui. Olha que lindo isso. Embora nós muitas vezes erramos e vamos errar, mas olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Eu tenho certeza que todos nós não somos mais ignorantes espiritualmente, já conhecemos parte da palavra. Agora, porém, notifique aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Há uma necessidade no mundo espiritual de arrependimento genuíno e constante, porque senão nós não vamos ver a glória de Deus. O quanto mais nós geramos arrependimento em nós, o mais a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Amém, gente? Então, reconheça a necessidade de arrepender-se. Arrepender do pecado, do erro, da nossa transgressão. Admitir que nós precisamos reconhecer aquilo que não agrada a Deus. E isto pode ser hoje, agora, nesse instante. Depende de cada um de nós. Arrependimento não é remorso, tristeza. Tem gente que acaba tendo uma tristeza tão grande que parece que ele vai morrer, mas aquilo não gera arrependimento, porque não muda comportamento, né? Então é muito mais do que expressão, né, facial, é mudança de comportamento mesmo, e isso é o que Deus está esperando de nós. Se há algo que nós precisamos arrepender, hoje esta é a hora, em nome de Jesus. Queria que você pudesse aí fechar os seus olhos, por alguns instantes, olhar para si mesmo, você aqui, você aí que nos assiste. Se essa palavra faz sentido para você, não saia daí, eu quero orar com você. Se faz sentido para você, espera mais um pouquinho, depois compartilhe com alguém, leve o arrependimento a outras pessoas. E se você está entendendo esse princípio, saiba que isso pode mudar a sua história. Se nós não ficarmos lutando contra as nossas mazelas, parar de lutar com as nossas fraquezas, com as nossas forças naturais. Quem sabe você precisa se arrepender hoje de uma fraqueza. Quem sabe você precisa se arrepender de uma palavra, de uma ação. Quem sabe você precisa liberar alguém e ser liberado. Quem sabe você precisa perdoar para ser perdoado. A falta de perdão impede nós de genuinamente nos arrependermos. Esta é a hora, querido, é hoje. Arrependimento é uma decisão que eu vou tomar hoje, é nesta hora. Por isso eu quero que você apresente nesta hora diante de Deus qual é aquilo que talvez você ainda não tenha se arrependido verdadeiramente, o que tem roubado muitas vezes a sua alegria. Você não é uma pessoa ignorante, você conhece, e a Bíblia deixa claro para nós,
O livro de Tiago nos dá aqui uma direção muito profunda. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Aquele que sabe o que é certo e faz o que é errado, está pecando. Precisa de arrependimento. Aquele jovem, ele sabia que não era hora de pedir ao seu pai a sua herança. O pai estava em vida, ele pede ali a parte, o pai dá e ele vai embora. Ele sabia que estava errado, mas mesmo assim ele fez. E o seu erro levou quase à morte. Mas o mais interessante disso, que eu trago para esse momento, para mim e para você, ele caiu em si, querido. Ele caiu em si, ele se levantou, e ele foi lá e pediu perdão e se arrependeu verdadeiramente. E aquele que estava sendo humilhado foi exaltado novamente. É exatamente isso que eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta, querido, desperta o arrependimento. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora. Esta é a hora de você rasgar o seu coração com Deus, de você apresentar a Ele a sua fraqueza, a sua dor, o seu pecado, em nome de Jesus. E eu quero ir mais longe, como eu fiz na reunião anterior, eu quero fazer agora. Eu quero dizer para você, querido, você que tem aí alguma coisa no qual precisa se arrepender, precisa deixar para trás. Eu preciso liberar isso. Uma fraqueza, uma circunstância, uma situação, eu não sei, é você e Deus. Eu sei que Deus falou comigo, Deus tem tratado comigo, e eu quero desafiar você aqui na igreja, você na sua casa, a ficar de pé para nós orarmos. Se há alguma fraqueza, se há alguma coisa que te impede de viver o verdadeiro arrependimento, a mudar a mente, a mudar a história, se algo tem paralisado você, porque você precisa gerar arrependimento. Se você não cresce em alguma área da sua vida, é preciso gerar arrependimento. E eu quero desafiar você a ficar de pé, para que nós pudéssemos então orarmos juntos, apresentarmos diante de Deus. Enquanto nós vamos aqui cantar uma canção, que você apresente diante de Deus a sua fraqueza, quem sabe o seu pecado, quem sabe você tem errado constantemente o alvo. Comece a apresentar a Deus, seja sincero com Deus, rasgue o seu coração diante dele. Você não vai ter aí alguns minutos, 2 ou 3 minutos para fazê-lo. Faça verdadeiramente, que nessa hora, que haja um verdadeiro arrependimento, e que você possa não olhar para trás. Quando Deus traz Sodoma e Gomorra e usa Abraão para livrar o seu sobrinho Ló, e eles saem daquele lugar que seria destruído, e o anjo diz: não, olhe para trás. Ele está dizendo: olha, arrependa do pecado sobre Sodoma e Gomorra. Vocês estavam no meio desse pecado, no meio desse mal, vocês estavam sendo influenciados pelo pecado. Olha, saem e não olhem para trás. E vocês sabem que a mulher de Ló olhou para trás e paralisou naquela hora. Aquela mulher paralisou, ela tinha uma caminhada toda pela frente. Deus tinha promessa para a vida daquela família, e aquela mulher ficou para trás. Ela não se arrependeu, ela ficou com saudade do pecado. E se muitas vezes você tem saudade do erro, do pecado, se isso tem te incomodado, é hora de vos gerar arrependimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Oh Senhor, diga a Ele, apresente a Ele, querido. Mas a verdade é que eu nunca encontrei
nada igual a maneira que o Senhor me aceitou. Desde sempre eu creio, Senhor, me aceitou. Obrigado, Senhor. Desde sempre. Você que está de pé, diga: eu creio na palavra revelada. E eu tomo posse hoje, reconhecendo a necessidade de se arrepender. Eu decido me arrepender da minha fraqueza, das minhas dores, da minha insegurança, dos meus julgamentos, dos meus relacionamentos. Eu me arrependo, Senhor, verdadeiramente, e eu não vou olhar para trás. Eu olho para frente, eu olho para o alvo. Jesus Cristo é o meu alvo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um tempo novo é tempo de recomeçar. Aleluia. Glória a Deus. Sente, por favor, você que nos acompanhou. Gratidão aí por estarmos juntos. Até a próxima. Deus te abençoe.